Olá, meus bananinhas, amantes de livro, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou a Michelle Marques e você está no Livros da Banana. Hoje eu vou trazer a resenha do primeiro livro que eu finalizei nesse mês de julho. E eu quero estar trazendo mais resenha para vocês. Eu vou ver se eu separo pelo menos um final de semana do mês, antes de finalizar o mês, e já ir falando dos livros que eu finalizei, né? Ainda temos mais uma semana aí praticamente para terminar esse mês de julho. E eu sinto falta bastante de resenha, tá? E às vezes eu procuro resenhas no canal, em canais de livros novos e não tem, só tem unbox. E tem também dois canais que eu gosto bastante, que eles sempre trazem resenha, que é a Kate do Arabesquiano. Ela sempre traz resenha, ela gosta muito de livros de suspense, investigação policial. Então é um nicho que eu gosto bastante. E tem o Misael, Ezequiel Souza. Ele também traz sempre resenha. Todos os livros que ele lê, ele traz resenha. Então eu gosto muito do canal dele por isso, né? Ele traz resenha de todos os livros que ele lê. E eu sinto muita falta disso aqui no YouTube. As resenhas dos livros. Então eu quero trazer mais resenhas pra vocês. Às vezes acontece de eu não fazer, porque é uma correria, a vida é uma correria. Mas eu vou ver se eu separo pelo menos o último final de semana do mês, antes, né, de virar, pra gravar e trazer as resenhas aqui dos livros que eu já li, tá? Já finalizei 3 livros, estou no 4º e pretendo finalizar ele hoje, tá? Então, vocês vão ver aí os próximos vídeos, das próximas resenhas com a mesma roupa, tá bom? Então, eu falei pra vocês nos outros vídeos que eu estou gravando um vlog sobre a minha rotina literária. Eu acredito que vai ficar um vídeo grande, mas quero mostrar pra vocês como que eu faço, né, toda vez que eu vou iniciar um livro, o aplicativo que eu uso, que me ajuda muito, gente, ajuda bastante, que eu já falei pra vocês desse aplicativo aqui, que é o Cabeceira. Eu gosto muito desse aplicativo, então vou mostrar pra vocês o que eu fiz com esse livro, quando eu comecei a ler ele e depois usando o aplicativo. Eu inicio o aplicativo e faço a leitura, depois eu paro a leitura, depois de uns 10, 15 minutos, e coloco lá as informações que o aplicativo pede. Então, vai ter um vlog de rotina literária muito legal. Vai ter alguns pontos que vai ficar espaçado porque eu estava na praia. Então, lá eu não gravei a rotina literária. Eu só fui lendo os livros, tá? Então, vocês veem aqui como, né, o cenário tá hoje mais florido. Estou mais pink. Por quê? Para combinar com a capa do livro que eu li. As coisas que guardamos em segredo. Olha que lindo, gente. Olha como combina. Eu não consigo tirar uma foto aqui. Deixa eu ver se minha ajudante... Deixa eu pegar aqui se eu consigo tirar uma foto. Acho que foi. Então, esse aqui foi o primeiro livro lido do mês de julho. E antes de começar a falar dele, você precisa saber de uma coisa. É uma trilogia, tá? Cada livro conta a história de um casal. E antes de você ler esse, você precisa ler esse aqui, As Coisas que Nunca Superamos. É um livro que eu amei, foi um dos melhores lidos do ano passado, do ano retrasado, 2023. E eu amei, favoritei, é uma delícia, dei muita risada. Eu gostei muito desse livro, eu gostei também muito da resenha que eu fiz aqui no YouTube, lá no outro canal. Então, antes de você ler o segundo e o terceiro, você precisa ler esse livro. A escrita da autora é muito adulta, é sexy, com conteúdos adultos, né, para maiores de 18 anos. Então, assim, a escrita dela é uma delícia. Eu gosto disso eu gosto quando o autor ele traz histórias reais com personagens adultos, 30 a mais. Não que os 20 não sejam adultos. Entendeu? São adultos. Mas quando se aproxima mais da minha idade, eu gosto bastante do livro, tá? Então, leia As Coisas que Nunca Superamos, que é muito lindo, é muito legal, é muito engraçado. Apesar que o personagem masculino, ele é um pouquinho machista. Ele tem umas atitudes assim que me irritou bastante, tá? Mas mesmo assim não tirou o brilho do livro.
não tirou o brilho da história. Tem um drama, é muito, assim, um dramão. A gente fica com dó que tem uma criança linda, tem os cachorrinhos que fazem, ai, a cidade toda. Gente, é um livro maravilhoso. A cidade toda se apaixona pela Daisy. E ela e o Knox brigam. Adivinha de que lado a cidade toda fica? Do lado da Daisy. Gente, é uma cena muito divertida. Então, assim, tem muitas cenas engraçadas, mas essa é uma cena que eu gargalhei. Então, leia esse livro. E depois que você leu ele, você leia as coisas que guardamos em segredo. Esse livro eu comprei esse ano. Comprei ele esse ano, consegui comprar e já consegui ler. E é uma delícia. Aqui a gente vai acompanhar a continuação, né? Termina aqui. E vamos ter a história do Nash, que é ele é tipo o xerife da cidade. E vai vir a personagem que ela aparece bem no finalzinho aqui, que é a Lina. Então, a gente vai acompanhar o processo desses dois. O Nash, ele tá passando por um trauma que aconteceu aqui no final do livro. Eu não vou falar, senão é um grande spoiler. Ele tá passando por um trauma muito grande. E só que ele não conta pra ninguém sobre esse trauma. E a Lina, ela vai ajudar ele com esse trauma. Só que eles dois é cão e gato. Ai, gente, é tão engraçada a cena deles dois. E ele, assim, os pensamentos dele. Que às vezes tem uns capítulos dele e tem uns capítulos dela. E as cenas, os pensamentos dele. Ai, é muito legal. É muito sexy, tá? História bem adulta, conteúdo adulto, né? Para maiores de 18 anos. E a gente vai acompanhar esse drama do Nash, tá? E a gente fica com muita pena dele, porque não é fácil. O que ele passou aqui no final não é fácil. E eu vou mostrar pra vocês que o que eu gostei bastante, ó, os detalhes desse livro. Olha que lindo, temos a rosa aqui, uma flor. Deixa eu pegar um capítulo aqui, o início. E ó, cada capítulo também tem uma florzinha aqui. E a diagramação, ela é bem pequena, tá? Esse livro aqui, ele deu 17 horas. Quando eu comecei, ele deu 17 horas total. Aí eu coloquei pra ler ele em 3 dias. Mas ele passou dos 3 dias, porque fui fazer outras atividades. Abandonei ele assim e fui fazer outras coisas. Fui ver filme, fui passear com a Laura. Mas eu tinha colocado ele pra finalizar em 3 dias. Eu finalizei, se eu não me engano, eu tenho que confirmar lá no vídeo. Se eu não me engano, eu finalizei ele em 6 dias, tá? Passou um pouquinho e muito tempo pra ler. Tipo, pra finalizar ele em 3 dias, eu tinha que ler quase 6 horas por dia. E chega uma hora, filho, que o cérebro ele não quer ler. Ele, Michele, pelo amor de Deus, vá fazer outra atividade. Ele não aguenta mais ler. Mas eu já fiz 6, 7, 8 horas, fazendo as pausas, né, pra ir no banheiro, pra comer. Mas já consegui ler assim direto. Mas chega uma hora que o cérebro não quer mais ler. Então, a Lina, ela chega na cidade com um propósito. A gente vai saber bem aqui no primeiro capítulo dela que ela tá fazendo uma investigação sobre o que acontece no final desse livro. Então, por isso é muito importante você ler o primeiro e depois ler o segundo. Mesmo que seja de casais diferentes. Porque senão, se você ler isso aqui, sem ler o primeiro, você vai ficar boiando. Literalmente, boiando. Então, ela tem uma investigação para fazer devido ao acontecimento aqui do final do livro. E o Nash, ele também precisa continuar a investigação do que aconteceu com ele aqui no final do livro. Então, entra o FBI. Aí tem um delegado do FBI que cola nele. Onde o Nash vai, esse delegado vai atrás. Então, assim, é muito engraçado. E a gente vai rever os personagens do primeiro livro, que é a Daisy, o Knox, que é o irmão do Nash. Gente, é muito engraçado. É tão legal esses dois. Eles brigam, eles saem na porrada. É muito legal, muito legal, muito legal. Então a gente acaba matando a saudade do primeiro casal aqui. E a Daisy é uma linda, ela ajuda a Lina. Aí vai aparecer também a outra personagem que é desse livro aqui. Vai aparecer, né? Eles aparecem no primeiro livro.
E esse aqui é o deles, que é da bibliotecária, que tem o cabelo roxo. E do... Qual é o nome dele? Ah, é o do Lucian. Aí eles, a Lina chama ele de Lúcio. É, Lúcio não, Lúcifer. Então, o terceiro aqui, ó. Bad Boys não tem finais de contos de fada. Olha, essa capa é belíssima. Espero conseguir ler ele lá em setembro, porque agosto eu já montei minha TBA. Então, o final é muito bonito, tá? Porque vai juntando os dramas aqui, tanto do Nash quanto da Lina, porque a Lina ela também tem um probleminha de saúde. Então, a gente vai acompanhar, né, o Nash ajudando ela e ela ajudando ele. Só que os dois, eles não contam esse drama deles para as pessoas próximas, né, para os amigos, para os melhores amigos. E isso dá uma travada neles, né, de conseguir se livrar dessa carga, né, onde eles estão segurando sozinhos. E um vai apoiar o outro, eles brigam também, é um pega pra capar. E as cenas adultas são muito interessantes, são bem descritas, eu gostei bastante. Eu achei assim bem sexy mesmo, bem adulto, né? Com personagens super adultos, né? Eles têm mais de 30 anos. E eu gostei muito, eu super indico pra vocês. As coisas que nunca superamos e depois as coisas que guardamos em segredo. Vocês vão amar os 4. E se apaixonar, eu dei muita risada, muito, eu amei por igual, tá? 5 estrelas, mais favorito, mais vários coraçãozinho. Me diverti, dei muita risada, a gente fica com o coração também apertado por conta do drama que acontece aqui na vida dos dois. E a ajuda, né, que eles recebem depois aqui dos amigos. Mas, gente, é muito engraçado, tem muitas cenas hilárias, hilárias deles dois. A Lina brigando com o Lúcifer, que é o Lucian, que ele é o, tipo, ele é o bilionário da turma. Ele é o bilionário, muito rico. Ele é mais rico que o Knox ele ganhou na Mega Sena, tipo assim, ele ganhou na Mega Sena lá nos Estados Unidos. E ele ainda trabalha, e ele investiu na cidade esse dinheiro, então é muito legal essa parte no primeiro livro. E tem no segundo, aí o Lucian, é Lucien? Ele é muito rico, ele é muito rico, podre de rico. E ele com a Lina, eles têm o embate aqui. E a Lina xinga ele briga com ele, fala assim, não é pra você ficar perto do meu amigo. Aí o Knox, ele é melhor amigo da Lina, só que ele não quer que o irmão fique com a Lina. Você não chega perto da minha amiga. Aí, ai gente, é umas cenas tão engraçadas, tão legais, os dois, um bate no outro. Sai na porrada por conta da Lina, gente, é muito engraçado esses dois irmãos. Então leia... Eita, minha bateria tá acabando. Então leia esses 2 livros maravilhosos. E eu pretendo ler, né, o terceiro aqui em setembro, porque eu já montei a minha TBA de agosto, então não vai dar pra colocar ele na TBA. E também quero ler o outro da autora, que é lançamento, agora, né, foi de junho, A História da Minha Vida. Então, eu quero fazer a leitura aí desses 2 livros ainda esse ano. E concluir, né, essa trilogia maravilhosa, que eu já amei muito o primeiro e o segundo. Eu acho que o terceiro vai ser muito mais engraçado, porque é do Lucian. E ele é a bibliotecária. Esqueci o nome da mocinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, que eu tenha animado vocês a ler esse livro maravilhoso, que é muito legal, muito adulto, com drama, com histórias assim de superação, é muito legal. Você aprende bastante coisa aqui com o drama dos personagens, coisas que acontecem na nossa vida, no cotidiano, às vezes tá acontecendo com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso primo, com a nossa mãe. Então assim, é muito legal, tá? A escrita da autora é maravilhosa. Então, um super beijo no coração de vocês. E eu vou ficando por aqui com as minhas resenhas e com as minhas leituras. Um beijão. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!